Tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Hoje vamos abordar sobre o conjunto dos números complexos. Vamos fazer uma introdução para que vocês compreendam a origem e o que vem a ser um número complexo. Um pouco de história apenas, muito rápido, porque eu já encaminhei vídeos a respeito disto. Então, os estudos a respeito de números complexos, dentre outros matemáticos, nós temos Girolamo Cardano. Então, Girolamo Cardano passou a saber que Tartaglia sabia resolver equações de grau 3. Pediu para ele que passasse a fórmula. Tartaglia recusou, demorou e em um dado momento Tartaglia passa para Cardano, como se soluciona equações do grau 3. Pedindo apenas que esse não publicasse, não divulgasse. Entretanto, Cardano quebra esta promessa. Em 1545, ele publica um livro chamado Artes Magnae, em latim, obviamente, e neste livro ele lá explica como solucionar equações do grau 3. Até aquele momento, não se sabia como solucionar equações de raiz negativa quando o índice dela for par. Vamos ver alguns exemplos. Todos vocês sabem que raiz quadrada de 25 é 5, de 16 é 4, raiz quadrada de 100 é 10 e raiz quadrada de 169 é 13. Se elas forem negativas, raiz quadrada de menos 25, menos 16, menos 100, menos 69, qual é a solução para esse tipo de raiz? Então vocês sabem que a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 169 é 13, porque vocês sabem que 3 vezes 3 é 169. O problema fica em saber como que dá menos 25? As pessoas falam, menos 5, mas menos 5 vezes menos 5 é 25. Outros alunos, 5 vezes menos 5. Não, porque o conceito de raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo, e não um número multiplicado pelo seu oposto. Um número 5 por ele mesmo, 5 dá 25. O número menos 5 multiplicado por ele mesmo, menos 5, dá 25. E não 5 vezes menos 5, porque 5 é um número e menos 5 é o seu oposto. Esse não é o princípio de raiz quadrada. Então, não existe na reta numérica número que multiplicado por ele mesmo dá um número negativo. Então, vamos a uma noção muito rápida do ensino fundamental, mesmo do primeiro ano do ensino médio, em que nós temos aí, o conjunto do número real. Você tem ali o conjunto dos naturais, depois os inteiros, depois os racionais e os racionais. Então, tudo que se conhecia até então está dentro desse universo de conjunto, universo de números. Então, nós temos dízimas periódicas, números decimais, números inteiros, números não negativos, nós temos raízes não exatas, nós temos os números de ouro, o número de Euler, e assim uma multiplicidade de números que desde a antiguidade até esse período já se conhecia. Há soluções para múltiplos problemas em que eu podia utilizar esses números já conhecidos. Mas o problema foi que não conseguimos resolver problemas em que a raiz de índice par ela é de um número negativo, como nós vimos o exemplo de raiz quadrada de menos 25, raiz quadrada de menos 169 e assim vai. Então, nós temos aí o que vocês já conhecem, a representação em diagramas desses conjuntos que é conhecido, que nós dizemos que é o conjunto dos números reais. Então, tudo aquilo que eu consigo solucionar os problemas e equações matemáticas estão dentro desse universo de conjunto que nós conhecemos desde então. O diagrama do conjunto dos números que são conhecidos até então, de todos os números que eu posso utilizar para solucionar problemas de equações e problemas que a matemática apresenta. Mas para as raízes em que os valores são negativos, não encontrávamos soluções para isso. Há um problema simples. Então vamos ter x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, dando continuidade, a gente transfere o mais 1 para o membro segundo, vai ficar x ao quadrado igual a menos 1. Como é uma potência, nós vamos extrair a raiz. Como ela é par, nós temos dois valores, o positivo e o negativo. E aí que se apresenta o problema. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá menos 1? Não temos. Não é mais 1 vezes mais 1 dá mais 1. Menos 1 vezes menos 1 continua dando mais 1. Porém, eu não posso fazer mais 1 vezes menos 1, como muito precipitadamente alguns tentam achar essa solução. Não é o princípio da noção que temos sobre raiz quadrada. É o número multiplicado por ele mesmo. Exatamente, fica a dúvida de como solucionar esse tipo de equações. Isso perdurou por muito tempo, retornando ao conjunto universal,
dos números reais. Vamos lembrar que tudo que vocês conhecem até hoje são números reais, né, que estão dentro de um universo conhecido. Então, para que solucionasse esse tipo de equação, precisou-se então solucionar através da criação de um novo conjunto, a criação de novos números, para que agregasse e tivéssemos recursos para solucionar esses problemas. Que conjunto seria esse? Que novo conjunto é esse que eu ia agregar ao conjunto dos reais para que eu solucionasse os problemas? Criou-se então o que nós denominamos número imaginário. Ele é representado pela letra I, em que esse número imaginário, o quadrado dele é sempre menos 1. Então, o quadrado de I, ele vale menos 1. Ou, se eu extrair a raiz, ele vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Então, esse novo número que surge a partir de então, ele foi denominado de número imaginário, ou simplesmente a letra I. E ele tem esse valor de I igual a raiz quadrada de menos 1, ou I ao quadrado igual a menos 1. Então, vamos retornar àquela equação, vamos aplicar então essa noção. Continuando agora, onde nós parávamos, que não tínhamos solução, agora ela tem x igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vale x igual mais ou menos i. Esta é a solução. Esse é um número imaginário possível, sim, de resolver as equações. Então, a partir daí, foi-se criado um novo tipo de conjunto, que agora nós chamamos o número imaginário, do conjunto dos números imaginários, e esse novo conjunto, ele cria agora os números complexos, em que o conjunto dos números reais agora, ele está participante, ele é pertencente a esse novo conjunto complexo, amplo, chamado conjunto dos complexos. O conjunto dos números imaginários mais todos os números do conjunto dos reais estão dentro de um grande conjunto chamado conjunto dos complexos. Vamos ao exemplo prático que todos vocês já conhecem. Nós vamos destacar aqui os coeficientes dessa equação do segundo grau. Coeficiente A vale 1, do B menos 4 e do C 5. Colocamos no discriminante delta, que vocês conhecem, damos então a menos 4. Então, muitos de vocês aprendem que não há solução, porém, não há solução no conjunto dos números reais. Como agora aprendemos o conjunto dos complexos, nós vamos continuar resolvendo normalmente, utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Então, substituindo os valores que nós temos ali o b menos 4, a raiz quadrada menos 4 e 2 vezes a, 2 vezes 1. Vamos fazer um jogo ali. Vamos separar o menos 4 em duas partes, o número 4 e a parte negativa vamos chamar de menos 1. Então, nós temos ali, né, a raiz quadrada de menos 4. O que foi feito? Nós vamos separar o sinal do número. Então, colocamos o negativo entre parênteses, representado por menos 1. Todos sabemos a raiz quadrada do número, seja 4, 16, 181, 13... Então, nós vamos agora por partes, vamos extrair qual é a raiz quadrada de 4, que é 2, por isso que temos ali o 2 fora da raiz, e permaneceu dentro da raiz o menos 1. Com esse novo conhecimento agora de números complexos, a raiz de menos 1 vale i. Todas as vezes que tivermos raiz quadrada de menos 1, a solução é este novo número chamado de i, que é o número complexo. Então, vamos reescrever. Nós vamos ter ali agora 4 mais ou menos 2i dividido por 2. Como no numerador possuímos dois números pares, o 4 e o 2, e ambos são divisíveis por 2, nós vamos simplificar essa expressão, nos dando aí 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1, ficando 2 mais ou menos i. Como é uma equação do segundo grau, nós temos duas soluções. 2 mais i é a primeira resposta, e a segunda resposta é o 2 menos i, uma forma simplificada de escrever essas soluções. Então, a partir de agora, todos nós já somos capazes de resolver equações do segundo grau ou de qualquer grau que apresentem raiz negativa, lembrando que eu vou separar o número do sinal. Resolva a raiz do número apenas e conserva a raiz negativa de menos 1, para que na próxima etapa da resolução do problema eu substituo raiz de menos 1 pela letra i, que é um novo número que aprendemos, que é esse novo conjunto dos números complexos. Então, a partir de agora, todas as raízes possuem solução no conjunto dos números complexos, que é esse número imaginário i.
Nós vamos encerrando essa aula introdutória, porque a próxima nós vamos ver a representação de um número imaginário, a operação com o número imaginário e depois gráfico do número imaginário. Bons estudos!